Olá, agora vamos dar seguimento à prova do PSU. Eu vou comentar com vocês as questões de cirurgia geral. A primeira questão da prova de cirurgia geral é uma questão sobre técnica cirúrgica. Ele coloca uma ferida corto-contusa e ilustra aqui o ponto que ele usou para suturar essa ferida. O que a gente nota é que esse ponto ele tem 4 locais de inserção na pele e todos os 4 estão na mesma linha. Entra longe, sai longe, entra perto e volta perto. Então esse é o ponto de Donati, diferente do ponto em U que estaria em linhas separadas. Sobre o ponto de Donati, ele pede para a gente escolher a alternativa correta. É o ponto de escolha para suturas da região da face? Não é, porque esse ponto ele não tem um bom resultado estético. Ele aproxima bem as bordas da ferida, ele confronta bem as bordas, mas como ele pode everter um pouquinho a pele, ele não é um ponto estético, então não é um ponto escolhido para a região da face. É sim uma boa escolha quando há tensão nas bordas da ferida, porque ele aproxima muito bem. Então essa é a nossa opção correta, a letra B. Sobre as outras opções, não promove boa hemostasia, está incorreto. Esse ponto promove sim uma boa hemostasia. E a letra D tende a provocar invaginação nas bordas da ferida? Não, incorreto. É o contrário, ele tende a provocar uma evaginação. Então, questão 17, ponto de Donati, opção correta, letra B. Vamos seguir então para a questão de número 18. A questão de número 18, ele coloca um caso clínico ilustrando aqui um pós-operatório de uma pancreatectomia parcial, então uma cirurgia de grande porte num paciente de 56 anos que pesa 60 quilos, é hipertenso e diabético. Ele quer saber sobre essa questão, como vai ficar a hidratação venosa no primeiro dia de pós-operatório. Ele coloca aqui já que no pós-operatório imediato, no dia da cirurgia, o paciente recebeu 2.200 de volume, que ele colocou soro glicosado e NaCl a 20%. Então percebam, no pós-operatório imediato, o paciente não recebeu potássio. E esse, às vezes, é a pegadinha da questão. Ele quer saber no primeiro dia de pós-operatório. Então, no primeiro dia de pós-operatório, o que a gente precisa oferecer para o nosso paciente? A gente precisa oferecer volume, 30 ml por quilo de peso em média. A gente precisa oferecer sódio, 1 mEq por quilo de peso, e potássio também, 1 mEq por quilo de peso. A gente só não oferece potássio nas primeiras 24 horas no pós-operatório imediato pelo risco de hipercalemia. Então, sobre esse paciente, a soroterapia do primeiro dia de pós-operatório deve conter, então como a gente vai calcular para um paciente de 60 quilos, ele precisa de sódio 1 a 1,5 mEq por quilo de peso, que vai dar 90 mEq de sódio. Então, essa opção está incorreta. Sobre o soro, o volume de soro 30 ml por quilo de peso, vai dar 1.800 ml. Então, essa opção aqui também está incorreta. Na nossa opção C, ele coloca que o paciente precisaria de 50 ml de soro glicosado hipertônico. Então, o paciente que está em jejum no pós-operatório, ele precisa no mínimo de 100 gramas de glicose para não entrar em cetose. Só que essa glicose vai ser oferecida no nosso soro glicosado. Nosso soro glicosado a 5%, ele oferece já o aporte de glicose que o paciente vai precisar. Então, a gente não precisa colocar aporte de glicose hipertônica. E a última opção, letra D, ele coloca que o paciente vai precisar de 60 mEq de potássio. Está correto, o paciente pesa 60 quilos, precisa de 1 mEq por quilo de peso de potássio. Então, vai dar 60 mEq de potássio. A opção D está correta. Agora, a questão de número 19, também uma questão conceitual, ele pede para a gente assinalar a alternativa errada sobre terapia nutricional nos pacientes com fístulas intestinais. Eu vou ler uma opção por cada uma para a gente achar, então, a alternativa incorreta. Muita gente errou a letra A, Por quê? A nutrição enteral deve ser considerada em pacientes com fístula de esôfago, ilho distal e cólon? Sim. Sempre que possível, a terapia enteral, a terapia nutricional por via enteral, é preferível em relação à parenteral. Ela é mais natural, mais fisiológica. E não tem contraindicação para as fístulas de esôfago quando a gente consegue posicionar uma sonda distal à fístula. Então, o paciente vai receber a dieta através de uma sonda nasointeral e essa sonda vai
passar a fístula. Então, não tem contraindicação, é sim preferível para as fístulas de esôfago, ilho distal e cólon. Nem sempre a dieta enteral implica na utilização de fórmulas oligoméricas. As fórmulas oligoméricas, elas são mais facilmente absorvidas, mas não são as únicas seguras. A gente pode usar a dieta normal, a gente deixa a oligomérica para os pacientes que têm baixa absorção, síndrome do intestino curto ou outros casos. Pacientes com fístulas intestinais proximais e de alto débito devem inicialmente receber a nutrição parenteral. Sim, se a fístula é muito proximal, tudo que eu der pela sonda nasointeral vai sair pela fístula. O paciente vai absorver muito pouco. Então, inicialmente, a gente começa com a parenteral. Quando a fístula diminuir o débito, a gente vai para a enteral. E na letra D, quando a gente começa a dieta enteral e aumenta o débito da fístula de forma significativa, então a gente interrompe a enteral e começa a parenteral, também está correta. Então a incorreta opção que a gente deve assinalar é a letra B, porque a fórmula oligomérica não é a única fórmula segura. Certo, pessoal? Vamos passar para a questão de baixo. A questão de número 20, uma questão sobre melanoma, também muito interessante. Ele descreve uma lesão pigmentada atípica. O que significa atípica? Significa que ela tem características de malignidade, não é um nevo comum. Na coxa esquerda, com crescimento progressivo, atualmente com 1,2 centímetros de diâmetro. Então, a gente vê uma lesão pigmentada que vem crescendo acima de 1 centímetro. A gente pode suspeitar de melanoma. O paciente veio à consulta porque apresentou um sangramento local e atribuiu a um provável trauma. Então, nesse caso de uma suspeita de melanoma, qual que é a conduta mais correta? O que a gente precisa é ter o anátomo patológico dessa lesão. Então, como é uma lesão que não é uma lesão muito grande, uma lesão de 1,2 centímetros, a gente consegue fazer uma biópsia excisional, retirar a lesão inteira. O cuidado que o cirurgião tem que ter é que a gente não pode tirar com margem muito grande, porque isso pode atrapalhar posteriormente a pesquisa de linfonodo sentinela. Então, no caso do melanoma, gente, a gente tira com margens exíguas para a gente ver a classificação de Breslow, para ver se vai ter indicação de complementar, de aumentar a margem e realizar a pesquisa de linfonodo sentinela. Então, vamos ver aqui qual que é a opção mais adequada. Acompanhar a evolução da lesão? Não, uma suspeita de melanoma precisa ser investigada, precisa ser retirada. Biópsia da lesão, preferencialmente excisional, com margens mínimas. Sim, essa é a opção correta, porque aí com esse anátomo a gente vai ver a classificação de Breslow e ver se existe indicação para pesquisa de linfonodo sentinela. Se a gente tira com uma margem muito ampla, a gente atrapalha a pesquisa do linfonodo sentinela. Letras, então essa é a nossa adequada, a letra B. Vou ler as outras só para a gente ver onde foi o erro. Realizar a ressecção da lesão com margens amplas? Não. Pesquisa de linfonodo sentinela vai depender da classificação anátomo-patológica, que é a classificação de Breslow. Ressecção alargada com margem oncológica, linfadenectomia e inguinal radical. Essa conduta vai ser avaliada posteriormente da biópsia excisional. Tudo bem? Então, questão 20, letra B de bola. Questão de número 21, uma questão sobre infecção do sítio cirúrgico, uma questão também muito adequada. Aqui ele pede para a gente marcar a alternativa correta. Então lembrem, a letra A está falando hipercolesterolemia é um fator de risco para infecção do sítio cirúrgico? Não há consenso que hipercolesterolemia seja fator de risco. Hipotermia intraoperatória está associada a maior ocorrência de infecção do sítio cirúrgico? Sim, a letra B está correta e essa vai ser a nossa resposta. A permanência de dreno constitui justificativa para prolongar o uso de antibiótico profilático? Não. A gente vai discutir um pouquinho sobre antibiótico profilático. Infecção que surge dentro das primeiras 72 horas não é considerada como sendo sítio cirúrgico? Também não. Incorreta. Então, na questão 21, opção correta, letra B. Então, na questão de número 22, ele pede para a gente marcar a alternativa correta numa questão sobre cirurgia ambulatorial. A cirurgia em regime ambulatorial, ela tem algumas particularidades. E quando que ela pode ser realizada? A gente vai ver questão por questão aqui. Então, a idade do paciente contraindica a realização de cirurgia em regime ambulatorial? Não, essa está incorreta.
A anestesia geral não pode ser realizada em cirurgia em regime ambulatorial? Também não, está incorreta. A anestesia geral pode ser realizada desde que o paciente tenha condições de ficar um tempo na recuperação pós-anestésica, o tempo que ele precisar para se recuperar daquela anestesia geral. Na alternativa C, a associação entre hipertensão e diabetes contraindica a realização de cirurgia em regime ambulatorial? Também não, desde que a hipertensão e o diabetes estejam bem controlados. Se estiverem descontrolados, realmente seria uma contraindicação, mas não é isso que está escrito nessa alternativa. E na letra D, a raquianestesia poderá ser realizada desde que não haja contraindicação. Essa é a questão correta. A raquianestesia pode ser realizada, não contraindica. O anestesista, algumas vezes, ele deixa de utilizar algumas drogas que teriam um efeito mais prolongado, o paciente fica também um tempo em recuperação pós-anestésica e ele pode receber a alta no mesmo dia, sem nenhum problema. Então, a alternativa correta é essa, a letra D. A raquianestesia pode ser realizada em cirurgia de regime ambulatorial. A questão de número 23 é uma questão também muito interessante que fala sobre um divertículo de esôfago. O paciente tem um quadro, então, de disfagia progressiva, ele descreve um quadro bem típico, disfasia progressiva, halitose, regurgitação alimentar, tosse crônica e emagrecimento. Poderia ser um quadro também de um câncer de esôfago, mas ele fala pra gente que na endoscopia digestiva alta, a cerca de 25 centímetros da arcada atingiu uma cavidade em fundo cego. Então, o paciente tem um divertículo de esôfago e é um divertículo de esôfago médio, que é confirmado pela imagem que ele deu aqui pra gente, um raio-x contrastado de esôfago, o RED. É um exame que a gente usa pouco hoje em dia, mas que para esse caso é muito bem indicado. Então, a gente vê aqui, ó, o divertículo bem esôfago médio. Então, o divertículo em esôfago médio, o tratamento é cirúrgico. Vamos ler aqui as alternativas para ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo para a gente marcar, então, vou voltar aqui, a melhor conduta, então a questão correta. A imagem é compatível com o megaesôfago? Não, o megaesôfago a gente veria, né, um esôfago aqui bem dilatado, não é o caso. A imagem é compatível com neoplasia de esôfago? Também não. Neoplasia de esôfago a gente veria então aquela interrupção da progressão do contraste, né? Uma estenose. A imagem é o divertículo de esôfago médio? Sim, essa é a alternativa correta. A ressecção está indicada? Também, porque a gente vê que o divertículo está comprimindo o esôfago e isso está sendo a causa da disfagia do paciente. E na letra D, trata-se de um divertículo de Zenker? Não, o divertículo de Zenker, ele acontece no esôfago proximal, quase na transição ali com a orofaringe, lembra lá do trígono de Killian, e o tratamento seria miotomia, mas esse não é um divertículo de Zenker, é um divertículo de esôfago médio. Alternativa correta, letra C. Próxima questão, então, a questão de número 24. Ele dá aqui pra gente um caso de um paciente que foi submetido a uma retosigmoidectomia, também uma cirurgia de grande porte, e o que ele quer nessa questão é que a gente analise a gasometria arterial. Na gasometria arterial, então vamos analisar aqui os parâmetros com calma. O paciente tem um pH de 7,28, então está com uma acidose. A gente olha o PaCO2 elevado, então o paciente está com uma hipercapnia. O bicarbonato baixo, então uma acidose às custas do bicarbonato baixo, metabólica, mas também com PaCO2 elevado. A gente esperaria, num quadro de acidose metabólica, que o paciente fizesse uma hiperventilação e teria uma hipocapnia. Então, o paciente ele tem um pH baixo, um bicarbonato baixo e um CO2 elevado. Então, isso caracteriza para a gente uma acidose mista. Além disso, ele tem um base excess de menos 0,6, sódio, cloro e potássio dentro dos valores normais. O diagnóstico mais provável desse paciente, então, para a gente fechar essa questão, a gente precisa, então, calcular o valor do Enel Gap. O valor do Enel Gap vai ser calculado pegando o valor do sódio, subtraindo o cloro e o potássio, que vai dar aqui 137 menos 96 menos 3,7, vai dar 24. Então, o Enel Gap está elevado. O valor normal do Enel Gap seria de 8 a 12.
Então, a nossa resposta, acidose metabólica? Não, a nossa acidose é mista. Acidose metabólica com anion gap normal? Não, a gente tem uma acidose mista. Acidose mista com anion gap elevado. Letra C. Na questão de número 25, a questão de número 25, ele faz uma pergunta sobre antibiótico profilaxia numa cirurgia que, na verdade, ele colocou como uma histerectomia. Mas a questão caiu na cirurgia e não na ginecologia, porque a questão, na verdade, é sobre antibiótico profilaxia. Lembra, gente, quais são os critérios que a gente tem para indicar antibiótico profilaxia? Tem que ser uma cirurgia potencialmente contaminada ou uma cirurgia limpa com colocação de prótese. A antibiótico profilaxia ela é indicada no momento da indução anestésica, porque quando o cirurgião for incisar a pele, esse antibiótico já tem que ter nível sérico. Então, precisa ser feito em média 1 hora antes de iniciar o procedimento, que é no momento da indução anestésica. A antibiótico profilaxia, ela é sítio específica, então ela é para prevenir infecção da pele, mas ela deve cobrir os germes daquele órgão que vai ser, manipulado durante a cirurgia. A gente não deve postergar a antibiótico profilaxia mais do que 24 horas, a não ser em situações especiais, e em geral a gente faz dose única no momento da indução anestésica. A gente pode precisar ampliar a dose, que não fazer dose única, quando a cirurgia tem um tempo mais prolongado do que a meia-vida daquele antibiótico, ou, que é o caso aqui da resposta, quando tem um sangramento prolongado e vultuoso. Então, nas nossas respostas, ele pede para a gente marcar a correta. O paciente vai ser submetido a cateterismo vesical, é necessário prolongar a antibiótico profilaxia. Não, cateterismo vesical não é um critério. Como trata-se de cirurgia eletiva, a profilaxia deve ser feita por via oral. Também não, a profilaxia é feita por via venosa no momento da indução anestésica. Em caso de sangramento copioso ou prolongamento do ato operatório, pode haver necessidade de doses adicionais perioperatórias. Ok, essa é a nossa resposta correta. Independente da natureza e do tipo de cirurgia, só pela faixa etária já haveria indicação de antibiótico profilaxia. Não, a idade não é um critério. Então, resposta correta, a letra C. Então, pessoal, a questão de número 26, essa questão foi anulada. Só vou mostrar aqui para vocês uma coisa. O paciente, então, foi vítima de queimadura térmica e foi classificada como um grande queimado. Então, o que essa questão quer é fazer algumas perguntas sobre a resposta endócrino-metabólica ao trauma. Lembra que essa paciente está no 4º dia do trauma, então o trauma dela já foi diminuindo. No início da resposta endócrino-metabólica ao trauma, a gente vai ter aumento do cortisol, da glicemia, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai ter o aumento dos hormônios contra-insulínicos. Então, nessa questão, é importante a gente observar que ele quer que a gente fale sobre resposta endócrino-metabólica ao trauma, e é sempre importante a gente perceber em qual fase do trauma que esse paciente se encontra, que é o 4º dia, certo? Mas essa questão, então, foi anulada, porque a resposta ficou controversa. Na questão de número 27, ele fala também sobre uma ressecção de uma lesão com anestesia local, Até uma questão que fala melanoma na região do tórax, mas isso não é tão importante. O que ele quer saber são as características dos anestésicos locais. Então, foi realizada anestesia local com lidocaína 1%, e 1 hora após a administração do anestésico, o paciente se queixou de dor no local da cirurgia. Então, qual que é a explicação mais provável para a ocorrência de dor dessa paciente? Então, a gente tem que relembrar sobre as características dos anestésicos locais. O mecanismo de ação dos anestésicos locais é bloquear a despolarização da membrana. E essa membrana nervosa, ela é constituída 90% de lipídios. Então, primeira coisa, a potência do anestésico local é dada pela sua lipossolubilidade. O pKa, que ele coloca aqui, se relaciona com a latência. O pKa, lembra dessa característica dos anestésicos locais, que ela é determinada pelo pH do meio. O pKa vai determinar qual porcentagem do anestésico local está na fração ionizada e qual porcentagem está na fração não ionizada. E isso que vai determinar, então, a latência. O que determina para a gente a duração do efeito do anestésico local é a sua afinidade proteica. A afinidade proteica e também a massa, o volume de anestésico local que a gente injeta.
Lembra que a gente tem uma dose máxima, né, de lidocaína que a gente pode injetar, que é 5 a 7 miligramas por quilo de peso. Então, essa massa do anestésico tem que ser dentro desse volume máximo. E também uma coisa que aumenta a durabilidade, além da afinidade proteica, é quando a gente usa vasoconstritor, que só não pode ser usado se a gente for anestesiar extremidades. Então, nesse caso, qual que é a resposta mais provável? O pKa da lidocaína justifica a sua duração ser limitada? Não, o pKa vai determinar para a gente a latência. A limitada ligação proteica da lidocaína reduz o tempo de duração da sua ação? Sim, essa é a resposta correta. Duração tem a ver com a ligação proteica. O local da cirurgia provavelmente está inflamado, dificultando a penetração do anestésico? Sim, a gente sabe que a inflamação reduz a penetração do anestésico por causa dessa questão do pH, diminuindo a fração solúvel, ionizada e não ionizada, que determina se ele é ou não lipossolúvel. Mas não é o caso, né? Pelo que ele descreve aqui, é uma lesão sugestiva de melanoma, não tem nenhuma inflamação. Então, essa questão também está incorreta. E o anestésico local deve estar com prazo de validade vencido. Isso é extrapolar demais, também não tem nada a ver. Resposta correta, então, letra B de bola. A próxima questão é uma questão que fala para a gente sobre o atendimento ao paciente vítima de trauma. Ele descreve o paciente vítima de queda de moto, a admissão, ele tem uma deformidade na perna esquerda, com uma laceração profunda, porém sem sangramento ativo. PA do paciente está estável, 120/80, frequência cardíaca normal. Ele quer saber para a gente a alternativa incorreta. Então, vamos lá. A avaliação do estado neurovascular do membro deve ser realizada após a utilização de talas ou realinhamento? Sim. Depois que a gente faz o ABCDE primário, que a gente viu que o paciente está estável, na avaliação secundária, a gente pode realinhar essas fraturas e colocar a tala até transportar o paciente para o hospital. Só que após cada manobra dessa, a gente deve palpar os pulsos. Se quando você alinhou a fratura, o pulso piorou, o pulso distal piorou, né? No caso aqui, ele fala deformidade da perna, a gente vai palpar o pulso pedioso, tibial posterior. Depois que você palpou o pulso piorou, é melhor deixar da forma que estava antes do realinhamento. Deve-se fazer profilaxia para tétano? Provavelmente sim, a gente não tem o cartão vacinal do paciente, mas na dúvida a gente faz profilaxia para tétano. Durante a avaliação secundária, deve-se realizar imobilização da perna, incluindo as articulações acima e abaixo da suspeita da fratura? Sim, o alinhamento deve sempre incluir as duas articulações acima e abaixo. O exame radiográfico do membro deve ser realizado durante a avaliação primária? Não, essa está incorreta. Por quê? O ABCDE a gente vai fazer, né, todos os sinais vitais, a gente vai fazer todas as manobras que tem risco iminente de vida. A avaliação radiográfica é sempre após a avaliação secundária. Então, essa é a alternativa que deve ser marcada, que está, então, incorreta. Letra D. A próxima questão, gente, também é uma questão de trauma. Fala aqui pra gente a questão de número 29. O paciente vítima de trauma penetrante na região periumbilical por arma branca, então o paciente levou uma facada no abdômen. No momento da admissão, ele tinha uma discreta evisceração do aumento e dor abdominal difusa. Então, gente, falou que tem evisceração, matou a questão. Trauma penetrante com evisceração é igual a laparotomia. A gente poderia higienizar a ferida, reduzir o aumento e suturar a pele? Não. Se a faca, né, se a arma branca violou a cavidade abdominal, esse paciente pode ter outras lesões. Então, precisa fazer uma laparotomia para um adequado inventário da cavidade. E, nesse caso, não tem indicação de tomografia nenhuma. Trauma penetrante com evisceração é igual a laparotomia. Então, a letra A está incorreta, porque a gente não pode, né, reduzir o aumento e suturar. Indicação de laparotomia exploradora, alternativa B, essa é a correta. Vamos ler as outras só para a gente ver. Realização de lavado peritoneal diagnóstico em busca de sinal de lesão de víscera oca? Também não, né? Quando que a gente usa o lavado peritoneal? Quando que a gente usaria? Paciente com trauma abdominal contuso, que está hipotenso, em choque, para a gente avaliar se esse choque hipovolêmico é referente a alguma lesão de víscera oca na cavidade abdominal.
Então, tanto o lavado peritoneal quanto o FAST são indicados nessa situação e não no trauma penetrante. A letra D, realização de tomografia de abdômen pélvico, também não. Se o paciente tem evisceração do aumento, significa que violou a cavidade, a indicação de laparotomia. Então, a questão de número 29, resposta letra B. Então, pessoal, a questão de número 30 é a nossa última questão da prova de cirurgia geral. Ele fala aqui sobre um paciente com câncer de laringe. Ele descreve, então, quadro típico, paciente etilista, tapagista, com quadro de disfonia, foi investigar e na videolaringoscopia visualizou uma lesão infiltrativa que acomete os 2/3 da prega vocal direita. Essa questão acabou sendo anulada, mas eu vou comentar porque serve para a gente ilustrar. Ele pede para a gente marcar a alternativa incorreta, errada. Então, está indicada a biópsia de laringe sob anestesia geral por meio da laringoscopia direta. Sim, a gente precisa ver direitinho qual tipo histológico que é. Foi então, anulada por causa desse detalhezinho aqui, ó. Se confirmado no carcinoma de laringe T1B, N0, M0, pode ser realizado rádio exclusiva ou ressecção por meio de microcirurgia de laringe. Quando ele descreve aqui no enunciado que a lesão infiltra os 2/3 da prega vocal direita, isso classifica para a gente como um T1A. T1B teria que pegar as duas pregas vocais, então é por isso que ficou incompatível a alternativa correta do enunciado e é por isso que essa questão foi anulada. Mas lendo aqui, etilismo e tabagismo são fatores de risco para tumores de laringe? Sim, a gente sabe que sim, principalmente de forma sinérgica, quando estão os dois associados. E os tumores de glote são os que têm pior prognóstico em relação aos tumores supraglóticos e infraglóticos. Sim, essa também está correta. Mas então foi anulada por causa dessa questão aqui, que não é um T1B, seria um T1A, certo? Então essa foi a nossa prova de cirurgia geral. Vamos continuar aí com as questões de ginecologia.